Fala, galera! Professora Carol Alves aqui com vocês de novo para concluir esse conteúdo aí de função. Gente, função do primeiro grau. Vamos para a segunda parte. Vamos embora comigo. A gente fez análise gráfica na aula passada e nessa aula a gente vai olhar alguns componentes essenciais num gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Os pontos notáveis no gráfico. Quais pontos notáveis, Carol? O que eu tenho que prestar atenção? Pessoal, duas coisinhas a gente tem que prestar atenção. O termo independente, que é aquela letrinha, o B, o número que tiver ali sem o X na nossa função, ok? Então, você vai olhar para a sua função, você vai ver que o número que tiver sem letra nenhuma, tá? É o seu B, tranquilo? Lembrando do formato da função, tá, gente? Então, ó, primeira coisa, o termo independente, ele vai gerar o par ordenado com x igual a 0 e o y com o valor do seu B, do número que aparecer lá na sua função, desacompanhado de letra, ok? Segunda coisa que eu preciso saber, o ponto onde a reta corta o eixo y, é o eixo das ordenadas, lembra disso? Vocês viram lá no 7º ano, relembra aí. O ponto onde a reta corta o eixo y é o ponto que vai indicar para mim quem é o termo independente, ok? Então, se a reta da função cortou lá no número 5 o eixo y, quer dizer que o meu termo independente da função tem valor igual a 5, tranquilo? Então, eu vou me atentar para esse ponto aí. Dois macetinhos para você. É o par ordenado 0 e o número que representa o B, e o ponto onde a reta da função corta o eixo y, tá? Você tem que lembrar disso. Vamos embora. E aí, outro ponto, zero da função. O que é o zero da função, Carol? Vou te dizer agora. É o valor de x que a gente encontra quando nós igualamos a função a zero, tá bom? Então, o valor que eu vou encontrar igualando a função a zero, o valor que eu encontrar para x, vai ser chamado zero da função. Também podemos chamar de raiz da função, tá, galera? Depende aí do nosso enunciado, mas quer dizer a mesma coisa. E aí, ele também é encontrado através dessa mini equaçãozinha aí, ó, menos b sobre a. Lembrando que o b e o a vão ser representados por números, tá? Então, vão ser representados por números lá, de acordo com a função que você estiver estudando. Carol, mas você falou que isso aí, minha filha, é ponto notável do gráfico. E cadê o gráfico, mulher? Vou mostrar para você agora. Olha o gráfico aí. Cortando o eixo y, que é o eixo das ordenadas, é o que está na vertical. Cortando o eixo y, a gente tem aí o B, né? O B, que é o termo independente. E, Carol, aquele ponto lá no eixo x, que é o eixo das abscissas, é o que está deitado. Esse ponto onde a reta corta no eixo x é chamado de zero da função, ou raiz da função, ok? Esses dois pontos, não sei se vocês lembram, mas como vocês são uma turma maravilhosa, com certeza vocês estão afiados e lembram disso. Você lembra que eu falei que para formar uma reta da função, um gráfico da função, você tem que ter no mínimo quantos pontos? 2 pontos. Então aí os 2 pontos que eu te presenteei nesse dia lindo, ó. 2 pontos para você. O cara que vai simbolizar o seu B, o seu termo independente, e o cara que vai simbolizar o zero da sua função. Com esses 2 pontos você constrói o gráfico da função que você quer representar, tá bom? Carol, mas como eu calculo o zero da função? Não sei. Não lembro, vamos ver agora. Zero da função. Então, ó, determine o zero da função. Eu te dei uma função aí chamada f de x, né? Que é função de x, lembra disso? F de x é o mesmo que y, né? A gente combinou isso. É igual a 2x menos 3. Qual é o zero da função? Qual é o valor de x que iguala essa função a zero? Vamos descobrir agora. Então, qual é o meu primeiro passo? Pegar essa função, igualá-la a zero. Parou de ser função e virou uma equação de primeiro grau. E aí, o que eu vou fazer agora, galera? Quem tem letra fica de um lado, quem não tem, eu passo para o outro, tranquilo? Então, vou fazer isso. 2x ficou. E o cara que estava diminuindo, o menos 3, ele foi para o outro lado lá, somando, né? Foi positivo para o outro lado. Tranquilo. O 2, que estava multiplicando x, ele passou para o outro lado, dividindo. Com isso, o meu x vai valer 1,5. Acabei de ver, galera, que o valor de x que zera essa função é 1,5. Ou seja, o zero dessa função aí que eu coloquei para vocês é 1,5. Mas, Carol, não pode ser número inteiro? Não vai ser só número inteiro, número natural, positivo, bonitinho? Não, não, não. Vai aparecer decimal, vai aparecer fração, pode aparecer raiz, pode aparecer uma infinidade de números para gente, tá bom?
Lembrando que somente números reais. Por quê? O eixo x, a nossa reta lá no plano cartesiano, é uma reta real. Ou seja, ali só tem números reais. E o eixo y, ele também é uma reta real. Então, eu tenho números reais. Então, pode ser decimal, pode ser fração, pode ser número negativo, tá bom? Então, aí, eu determinei o zero dessa função. E o zero dessa função eu achei como 1,5. Como eu encontrei? Só para você organizar no teu pensamento. Igualando a minha função a zero. A partir desse momento, eu resolvo como uma equação de primeiro grau normal. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquila. Inclusive, a equação de primeiro grau a gente tem desde o 7º ano acompanhando a gente, né, gente? Então, vamos exercitar aí. Aí, eu vou considerar a função do exemplo anterior e eu vou construir o gráfico só para trazer na tua memória aí. Vamos lá. Ó, a função anterior era 2x menos 3, correto? Tá bom, a função era 2x menos 3. O zero dessa função é 1,5. Tranquilo. Então, eu tenho essa função e eu vou construir o gráfico. Vamos olhar o gráfico aí, galera. Olha só, o meu zero da função, ele deu 1,5. Pode olhar ali, ó, no eixo x que está aqui, eu tenho onde a reta da função, essa azul, ela passa? Bem ali no meio, no 1,5, exatamente no meio. Então, quer dizer que cortou o eixo x no ponto onde era representado o zero, o zero dessa função. Qual o zero dessa função? 1,5. Então, está ali, ó, no eixo x cortado no 1,5. E, Carol, lá no eixo y está cortando também, está cortando sim. No menos 3, ó, entre menos 2 e menos 4, eu tenho o menos 3. E repara, o termo independente dessa função vale quanto? Menos 3. Está aí meu gráfico, com 2 pontos, tranquilo. Um dos pontos eu nem precisei de cálculo, eu só olhei para a função para poder marcar. E o outro eu fiz uma equação de primeiro grau, tranquilão. Olha, mais fácil que isso, só mel na chupeta. Vamos embora. Agora, ó, outro exemplo para a gente. Determine a lei da função que gerou o gráfico abaixo. Vamos olhar esse gráfico. Ó. Eu tenho um gráfico aí em que a reta ela está passando no ponto menos 2 lá no eixo x e o ponto 5 no eixo y. Então, a gente já sabe que o b é 5. Já achei o b, graças a Deus, obrigada. E aí eu tenho um par ordenado que é o seguinte, o x é menos 2 quando o y for igual a zero. São os 2 pontos que eu falei para vocês. O termo independente, que ele já aparece, eu não preciso calcular, graças a Deus. E o segundo ponto, eu olho ali, ó, x é menos 2 e o y é 0. Esse é o zero da função, lembra dele, né? E aí, vamos fazer o cálculo, então, como a gente vai achar a equação que representa essa reta aí. Como a gente vai achar? Vamos lá, gente. Ó, então, primeiro, eu tenho o seguinte, o meu b igual a 5. Eu coloquei para você observar como a gente escreve o encontro desse b na forma equacional. Então, assim, para o meu x igual a 0, o meu y vai ser 5, né? O valor do y está lá marcado no nosso gráfico. E aí você vai, Carol, mas o que é isso? A vezes 0 mais b igual a 5. Bem, eu não sei quem é o a e não sei quem é o b nessa função, correto? Mas eu sei que o formato é a multiplicando x somado ao b, que é igual a y, correto? Então, o que eu vou fazer? Onde tiver o x, eu ponho 0. Onde tiver o y, eu ponho 5, que é o valor dele. 0 vezes a dá quanto, gente? Dá 0. Se falar outra coisa, olha o peteleco aí via Wi-Fi, hein? Ó, a vezes 0 deu 0. O b, não sei o número que representa b, continua como letra. É igual a 5. Quer dizer que 0 mais o b é igual a 5. Quanto é que deu meu b? 5. Muito bem. Aí, ó, eu vou para o meu segundo par ordenado. Para o meu x igual a menos 2, o meu y é igual a 0. Então, eu vou substituir. A mesma coisa, Carol? A, depois o x, mais o b é igual ao valor do y? Sim. Então, ó, a vezes o x dessa vez tem valor. O x dessa vez vale menos 2. Então, do ladinho do a eu coloco menos 2. Mais b, o b eu não sei. Calma que o que é dele está guardado. É igual a 0. Tranquilo. Aí vai ficar menos 2a mais b é igual a 0. Deixa isso aí quieto. Sendo assim, eu já sei o valor do meu b. Tá ali de vermelho, vale 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa segunda equação. Então, ao invés de ser menos 2a mais b igual a 0, vai virar menos 2a mais 5 igual a 0. E aí, ok.
Carol, por que você substituiu o b da outra equação lá de cima? Porque o b, gente, ele é constante. Ele é o b dessa função, tá? E como esses dois pontos pertencem ao mesmo gráfico, à mesma reta da função, quer dizer que o b de cima é igual ao b de baixo. O a de cima é igual ao a de baixo, tá bom? Então, você vai poder usar o b dali, ó, do primeiro passo, ali no segundo, sem problemas. Então, vai ficar aí. Menos a mais 5 igual a zero. Olha a equação de primeiro grau aí de novo na tua vida. Ó, o que você vai fazer? Quem tem a tua variável vai para um lado, quem não tem vai para o outro, certo? Então, o 5 que está somando foi para lá, diminuindo. Tranquilo. Carol, não pode ficar negativa quem está com a variável. Então, você multiplica por menos 1. Aí vai ficar o quê? 2a igual a 5. Então, 2a igual a 5. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Vai ficar 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. Pessoal, acabamos de encontrar o valor do a e o valor do b dessa função aí. E aí, você tem que lembrar, qual é o formato de uma função? Qual é o formato? A, x mais b. Não é esse formato? Então, ó, olha o formato ali, ó, de vermelho, ó, o formato bem grande para você não esquecer. Y é igual a x mais b. Então, o que você vai fazer? No lugar do teu A, você vai colocar o valor dele, 2,5. E no lugar do teu B, você vai colocar o valor dele, 5. Ou seja, a função que a gente encontrou aí vai ser f de x, ou y, né, que é a mesma coisa, igual a 2,5x mais 5. Encontramos a equação, a lei dessa função que estava representada naquele gráfico lá atrás. Tá bom, galera? Bem, gente, é assim. Nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? E espero que vocês tenham sanado as dúvidas aí, que vocês façam o exercício, pelo amor de Deus, senão a gente não consegue. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera! Até a próxima!